Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, desejando aí um dia abençoado, cheio da misericórdia, da graça de Deus, e da paz, né, que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações, gente. Estamos dando a terceira aula do assunto. Eu esqueci aqui. O início do movimento pentecostal. Né? Vamos dando continuidade, e o ponto em que paramos foi quando falamos que o apóstolo Paulo dedicou parte de sua primeira epístola aos Coríntios, para falar do uso correto dos dons espirituais. Então isso está em 1 Coríntios 12, do 1 até 14. A gente vai ler o trecho todo, para a glória e nome do Senhor Jesus. A epígrafe diz assim: acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso é Paulo, as palavras que Paulo falava pelo Espírito Santo. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas, a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vamos ler até o 14, gente. A unidade dos membros do corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então Paulo exortando, né, pelo Espírito Santo de Deus, e traz essa mensagem assim gloriosa, né, do cuidado, da unidade, né, do Espírito Santo, porque Deus usa cada um, né, conforme a fé de cada um, para uso próprio do reino de Deus. Que a gente viu aqui que e há diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E quando diz assim, porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, né? Quando a gente a outro, a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, né? E a gente vê aí isso aí no meio do povo de Deus, né? Esses dons aí espalhados no meio da igreja do Senhor. Quando a gente vê às vezes pessoas que quando Deus dá o dom da sabedoria, quando ele está falando assim a palavra, pregando a palavra de Deus, né? Eu falo dos grandes homens, dos homens da grande aqui na terra, que falam a palavra de Deus e que eles falam com tanto, a palavra de Deus da boca deles sai com tanto peso que a gente, quando a gente recebe aquela palavra, aquela palavra ela chega na nossa vida como um impacto,
E muitas vezes a gente, mesmo que a gente não esteja prestando aquela palavra, mas ela faz um movimento no nosso coração e a gente começa a pedir perdão até daquilo que a gente ainda vai fazer, porque ela chega com peso dentro da gente, né? A palavra de Deus, né? Na boca desses homens que Deus deu a ele é, é, o espírito da sabedoria, né? Da ciência de Deus. E é maravilhoso. E aquele que Deus dá o dom de discernir o espírito, discernir os espíritos, né? E que muitas vezes, por Deus dar aquele dom, na oração, Deus leva ele para um caminho que nem ele mesmo conhece, mas que só Deus conhece. E assim, né, a obra de Deus, que é o mesmo Espírito, o mesmo Deus, que é tudo em todos, né, que opera tudo em todos. Mas há também aqueles parece que não têm a noção de que de que as coisas é do Espírito Santo, não é da pessoa, não é própria da pessoa, é de Deus, os dons é de Deus, que Deus derrama a cada um segundo o que Ele quer. Quando me faz lembrar de uma pessoa que tinha no bairro onde eu morava, que ele era crente da nossa igreja. E Jesus sabe do que eu estou falando e da veracidade disso. E ele montou, me batizado com o Espírito Santo, ele montou assim um culto na casa dele, um culto sem acompanhamento de nenhum ministério, nenhum pastor, nenhum ministério, ninguém do ministério. Então ele fazia o culto particular na casa dele, botava assim uma luzinha, essa luzinha era meio vermelhinha, porque segundo ele, assim, representava assim o Espírito Santo, e as pessoas vinham na casa dele, e traziam presente, ele ganhava muitos presentes. E não é assim, né? As coisas de Deus, ela é feita com ordem e com decência, né? Tudo para utilidade da obra do Senhor. E que Deus não é sujeito ao homem, mas o homem é que é sujeito a Deus. E Deus não fala, não fala assim quando a pessoa quer, mas quando Deus ele quer falar da maneira como ele quer falar. Eu fico guardando essa mensagem, que eu não sei se eu falei essa mensagem ontem, essa palavra ontem no vídeo, porque o dom da profecia, falando sobre o dom da profecia, quantas pessoas elas não usam esse dom da profecia que Deus dá, muitas vezes para, não sei, às vezes porque gosta às vezes tem simpatia por alguém e diz aquilo que Deus não mandou ele dizer. Mas as coisas de Deus ela não traz embaraço assim para a pessoa que tem assim uma firmeza em Deus, que a gente deve ter firmeza em Deus, porque existem muitas pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor por isso, porque alguém disse alguma coisa, profetizou alguma coisa para aquela pessoa e aquela pessoa não recebeu, e por ela não ter recebido ele ou ela, termina saindo da presença do Senhor. Saindo, deixando a congregação, deixando Jesus, porque não sei por que o que acontece, mas quando há muitos anos atrás eu escutei um irmão dizer, ele dizia assim que quando Deus fala alguma coisa, o Senhor fala, se a pessoa falou, se não aconteceu, não foi Deus que falou, né? Que as coisas de Deus é muito simples de ser entendida em alguns termos, né? Em alguns termos, quando Deus fala, se cumpre, mas quando o homem fala, não se cumpre, porque não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, se cumpre. A única coisa que impede que Deus cumpra na nossa vida é quando a gente está no pecado, quando a gente se afasta da presença do Senhor. E existem casos por aí que se afasta, mas Deus de alguma maneira traz, né, e traça aquele plano e ele volta, o Senhor cumpre a vontade dele, a vontade do Senhor na vida da pessoa.
mas tudo que Deus fala, Ele cumpre, né? Porque Deus não tem compromisso com a palavra que o homem diz quando não é ele que falou, mas quando é Deus que fala, Deus cumpre. Acerca da diversidade de dons. Que Jesus. No século XII, os valdenses, tratado na lição 6, que a gente falou que valdense era um grupo que veio por um jovem cheio do Espírito Santo, que foi aí também um dos grandes reformadores, que era Pedro Valdo, foi um dos reformadores do Evangelho. Está na lição 6 que a gente já deu, acho que está falando sobre ele na segunda aula. No século XII, os valdenses, tratados na lição 6, falavam em línguas estranhas, segundo alguns registros históricos. Há também referência a manifestações espirituais entre albigenses. O pré-reformador Girolamo Savonarola, no século XV, era usado em profecia e tinha visões. Após a reforma protestante, os registros aumentam a casos entre os anabatistas e, segundo o historiador alemão T.L. Salvey, o próprio Martinho Lutero falava em línguas estranhas. Martinho Lutero profetizava, evangelizava, falava em línguas e interpretava, investindo de todos os dons, revestido de todos os dons do Espírito Santo. No século XVII, os quáqueres, há registro de línguas estranhas no seu relato sobre as primeiras reuniões dos quáqueres. Escreveu: esperando no Senhor, recebemos com frequência o derramamento do Espírito Santo sobre nós e falamos em novas línguas. Que foi esse irmão chamado de quáquer, acho que era um grupo de pessoas que organizado por esse Brachen, né? Ele deixou esse relato. No seu relato, ele escreveu sobre as primeiras reuniões, esperando no Senhor, recebemos com frequência o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo sobre nós e falamos em novas línguas. Era um grupo chamado, no século XVII, quáqueres, que veio desse grupo é porque é um nome inglês, é difícil. Se o português é ruim, gente, e quanto mais o inglês, pior ainda, que não sei nem para onde vai. Né? Então ele deixou esse relato aí, dizendo que esperando no Espírito Santo, eles recebiam, né, o renovo ali com frequência. E eles falavam em novas línguas, assim, com frequência, porque eles eram sempre renovados. Né? E Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.